Fala, por favor, sobre dieta anti-inflamatória, o que comer no dia a dia e o que evitar. Deixa eu falar o que eu falo para os meus pacientes. Eles me perguntam muito isso na consulta e eu falo o seguinte para eles. Não é só porque a Bruna está aqui, mas eu falo assim. É importantíssimo você seguir uma dieta anti-inflamatória, uma dieta saudável. Isso faz toda a diferença no seu tratamento. O seu remédio não vai funcionar tão bem se você não praticar os hábitos, fazer exercício e cuidar da alimentação. Se você não fizer a sua parte, pode tomar o melhor remédio do mundo, que não vai funcionar. O que eu falo para os meus pacientes sobre alimentação? Eu falo assim, todo mundo sabe, não menosprezando os nutricionistas, mas todo mundo sabe o que é saudável e o que não é. Vai comer pizza, vai comer hambúrguer, vai comer picanha todo dia, enlatado, linguiça, embutido, bolacha. Não é saudável. Uma criança de 5 anos sabe que isso não é saudável. Então, o que eu, Matheus, como médico, faço na minha consulta é essa orientação um pouco mais superficial. Eu falo assim, ó, tente, na maior parte da sua vida, na maior parte da sua rotina, não precisa ser 100%, mas na grande maioria das vezes, tente ter escolhas saudáveis. Fazer a dieta divina, que minha mãe falou esses dias, que é escolher o que Deus criou. Deus criou bolacha? Não, foi o homem que foi lá, amassou a farinha e botou no pacote. Então não pode. Frutas, legumes, carnes magras, brancas, frango, peixe, ovo, verduras. Então, assim, evitar o lado da batata frita, das frituras, das coisas industrializadas e preferir o lado das coisas naturais. Isso que eu peço para os meus pacientes, com essas palavras mesmo. E eu falo, mais do que isso, quer uma coisa bem individualizada para os seus gostos, que vai te fazer melhorar, inclusive de muitas outras coisas que você nem espera que vá melhorar, procure um nutricionista. Preferencialmente alguém que entenda da sua doença, como a Bru, como vários outros nutricionistas que tem por aí, que muitas vezes ou têm esclerose ou se dedicam a estudar a nutrição das doenças autoimunes, que igual a medicina, a neurologia, é uma subespecialidade hoje, que a pessoa às vezes se torna nutricionista e se dedica dia após dia a estudar como posso melhorar a alimentação para contribuir no tratamento daquele paciente com aquela doença autoimune. Então, na minha consulta, eu faço essa orientação bem superficial e jogo a bola para vocês. Ah, mas isso é ótimo. Mas é o básico, né? Pelo menos você orientar essas orientações. Mas o que acontece, né? Que eu vi ali, assim, uma dieta anti-inflamatória ou uma dieta detoxificante. As pessoas hoje... E assim, o problema é que a gente tem muita informação, né? Internet, então assim, tira isso, tira glúten, tira lactose. Então assim, generaliza muito. Eu gosto de falar assim, se vocês forem buscar informações, cuidado quando é algo muito geral, assim. Porque, de exclusão, eu digo, de coisas que você nem tem certeza se realmente faz mal. Mas assim, você sabe que faz mal, igual o Matheus falou, embutidos, a fritura, o açúcar adicionado às coisas. Então, isso realmente você sabe. Mas assim, será que o pão faz mal para todo mundo? Será que o queijo faz mal para todo mundo? Então, tem que ter esse cuidado. E assim, analisar, porque às vezes você fazendo exclusões de alguns alimentos, quando você inclui isso, eu digo principalmente lactose e glúten, sem necessidade, às vezes você pode desencadear algumas intolerâncias que você não tinha antes. Então, observar. Então, vocês sabem o que vocês precisam ou não, mas a quantidade disso, com que frequência. Então, toda a questão, quando a gente pensa, eu digo assim, aqui a gente está falando de esclerose, mas assim, em qualidade de vida, você tem que pensar em todos os sinais e sintomas também. Seu intestino funciona ou não, como é que tá, né, qualidade do sono, você está treinando bem ou não, porque às vezes também tem essa questão de confundir uma fadiga ou uma recuperação muscular ruim de um treino com a esclerose, mas às vezes na alimentação você não está focando em alimentos que ajudam a quantidade de proteína que você precisa ao longo do seu dia, a questão de hidratação, que é muito importante. Então o básico ali não está sendo bem feito e que é muita coisa milagrosa, né? Suplementos milagrosos, colocar um alimento. Eu recebi até uma pergunta ali, que na caixinha depois a gente vai falar, se poderia consumir alho. Então assim, não existe, eu digo, um alimento específico que vai piorar a sua doença, ou você colocar algo específico todos os dias, que eu vejo hoje, assim, de shots, de coisa, que vai tratar. É muito individual e, assim, tem coisas também que você tem que se atentar, que às vezes pode até piorar o teu desconforto, porque assim, além da questão neurológica, você tem toda a tua parte gástrica. Então, hoje eu até estava falando com uma paciente, assim, às vezes esses shots de açafrão, cúrcuma com gengibre, com própolis e limão, às vezes a pessoa já tem uma questão gástrica, aquilo ali piora e ela está utilizando porque ela acha que aquilo ali vai fazer milagre. Então tem que ser muito individual, muito personalizado e analisar realmente.
Tem alguma coisa que está te fazendo mal que você já percebe na tua rotina, que é uma coisa que eu gosto de perguntar, porque às vezes a pessoa não está se atentando, que tenha coisas que estão fazendo mal. Porque a partir do momento que você está agredindo o teu intestino ali, que você tem um desequilíbrio, né, de flora intestinal, ou intestino muito solto, ou muito preso, isso sim tem relação com a parte neurológica. Então a gente precisa trabalhar esse intestino, diminuir essa permeabilidade intestinal para não ter aumento de entrada de toxinas. Então eu digo assim, não é somente o alimento, é analisar todos os seus sintomas, organizar a casa, né, com os alimentos, as quantidades dentro da tua rotina, preferências, mas igual o Dr. Matheus falou, eu acredito que assim, não é uma exceção, igual você sair com a tua família, comer alguma coisa no final de semana, isso não vai piorar a sua doença. O problema é o excesso diário de hábitos que às vezes traz de infância, cultura. Então a gente tem que trabalhar tudo isso, ver o que dá para melhorar na rotina e melhorar a qualidade do dia a dia. Acho que é isso, não tem muito segredo não, né? Eu falo para os pacientes que, assim, obrigatoriamente não precisa cortar nada de cara também, só pelo diagnóstico, e nem incluir nada obrigatório também. Pode ser que você saia cortando porque viu na internet e você está perdendo nutrientes importantes para a sua vida. Então, às vezes a pessoa veio de um ciclo de corticoide, a gente sabe que corticoide danifica os ossos, pode induzir osteoporose, e você vai lá e de cara já corta o leite, que às vezes talvez seja a sua única fonte de cálcio da semana. Por isso que precisa do Nutri. Ele tem que avaliar de onde está vindo o seu cálcio semanal. É do leite, é do queijo, vem de outras fontes. Se vier de outras fontes, fizer sentido para você ficar sem, experimente, faça o que faz mais sentido para você, não para o que viu na internet.